Bom dia, pessoal. Então, a terceira e última arte da feitiçaria é a arte do sonhar. A arte do sonhar é quando o bruxo realmente conquista o poder, se torna um bruxo, né? Um feiticeiro. Ele acumulou poder com a espreita, com o intento, e na arte do sonhar ele consegue a capacidade de ir para o outro mundo e voltar. Ir para o Nagual, voltar para o Tonal. Quando a gente considera isso como uma ficção, ok. Mas quando a gente considera isso como uma coisa real, é mais ou menos que nem quando a filosofia entra no empírico. Parece uma loucura, né? Então, como eu vou tratar disso como uma coisa real, pode a pessoa considerar assim, mas esse cara tá maluco. Então deixa eu dizer para vocês, de fato eu estou maluco. Por quê? Para a feitiçaria, o Dom Juan chamava a feitiçaria de loucura controlada. Por que é loucura controlada? Porque, sob o ponto de vista da razão, ela é uma coisa inexistente, ela é uma loucura. E o louco, o que a gente conhece, o louco patológico que está internado lá no hospício, digamos, segundo a feitiçaria, é um cara que entrou pro Nagual e não conseguiu mais voltar pro Tonal. Vocês me entendem? Então, assim, por isso que feitiçaria é loucura controlada, porque ela consegue ir e voltar. Mas isso tu consegue, digamos, porque tu primeiro te organizou de maneira a não enlouquecer, ou seja, tu tem um outro por dentro. As pessoas não sabem que tu lida com isso. E também tu não está sozinho. Tu tem um grupo que corrobora essas práticas e essas coisas. Vocês me entendem? Bom, uh, como que acontece o sonhar? E o que é mesmo o sonhar? Como que acontece na prática? Ah, o bruxo entra para outro mundo. Como que concretamente isso acontece? Acontece, por isso que se chama sonhar, no sonho. Tu inicia no sonho, ou seja, o primeiro passo é acordar dentro do sonho. Então, tu acorda dentro do sonho e tu está num outro mundo. Num mundo, digamos, que tu tem um poder absoluto. É um pouco como tu voltar para aquele mundo quando a humanidade surgiu. Era um mundo em que o ser humano tinha poder, mas ele não tinha discernimento. Ou seja, ele tinha poder porque ele tinha um contato direto com a natureza que ele perdeu quando ele conquistou o discernimento que a racionalidade trouxe. Vocês me entendem? Então, tu tem que perder a razão de forma controlada, por quê? Porque tu vai reconquistar o poder perdido, digamos, mas sem perder o discernimento que a racionalidade trouxe. Esse é o desafio do feiticeiro, digamos, né? E se a gente considerar isso, digamos assim, como um navegar num mar, eu vou dizer para vocês que eu já dei umas nadadinhas, vamos chamar assim. Eu só dei umas nadadinhas que foi o suficiente para ver assim, olha, eu acho que tem mar mesmo. Mas por que então que eu não nadei profundamente dentro do mar? Bom, é mais ou menos pelo mesmo motivo que o espiritismo começou e não conseguiu evoluir. Vocês me entendem? E é o mesmo motivo porque a psicanálise começou com práticas mais diretas, como hipnotismo, coisas desse tipo, e depois ela não evoluiu muito nesse caminho, porque existe uma dificuldade de navegar nesse mar. Tu consegue dar uma nadadinha, mas para cruzar esse mar, aí vem a minha hipótese, já que diz respeito ao coletivo, que eu vou tratar depois, que para navegar esse mar só coletivamente tu pode construir uma nave para navegar nesse mar, né, que é o Nagual, ou que é o outro mundo, ou que é o mundo da verdade, ou que é a magia. Isso são tudo nomes. Isso não interessa, os nomes não interessam. A gente tem que tomar cuidado com os nomes, sabe por quê? Os nomes, eles atraem o pré-conceito. Então, se eu chamo isso de feitiçaria, automaticamente traz um pré-conceito sobre isso, né? Então, mas na verdade é a mesma coisa, é um território, digamos, que hipoteticamente está obstaculizado, que a humanidade tem que abrir a porta e singrar esse mar. Vocês me entendem? Mas, na minha hipótese, ela só pode fazer de maneira segura coletivamente. Por que eu acho que é só coletivamente? Então, isso eu vou justificar quando eu tratar disso. E se baseia também em Castaneda. A obra do Castaneda, ela dá sinais de por que tem que ser coletivo. Para mim, a minha interpretação. Porque o Dom Juan, por exemplo, ele dizia assim: o caminho dos bruxos é um caminho individual. Se existe um caminho coletivo, os bruxos não sabem.
Eu não sei, os bruxos não sabem. Eles estão preocupados com o caminho individual da tradição dos feiticeiros que remonta lá antes da conquista, depois que a conquista espanhola, eles se obrigaram a ficar uma coisa secreta, né, e desenvolveram a espreita e lá, certo? O caminho coletivo não é com a gente feiticeiro, a gente é o caminho individual. Muito bem. Que nadadinha é essa, por exemplo, que eu dei? Muito bem, eu estava já tentando a minha maneira, colocar em prática através da espreita, não me envolver muito emocionalmente, organizar minha vida, ficar de bem com o mundo, ficar em paz com o mundo, não ter nenhuma grande pendência emocional com o mundo e ao mesmo tempo construir coisas, né, planejadas e não exageradas na minha vida, vocês me entendem? Porque eu entendo que a segunda arte, ela é a de construir. Se tu vai construir uma coisa e tu te frustra, tu pode perder energia, mas não é por não ter conseguido construir. É pela frustração que diz respeito à espreita, vocês me entendem? Tu tem uma expectativa, tu cria uma expectativa e tu te frustra. Porque se tu tenta construir uma coisa com intento e tu não consegue construir, mas tu não dá bola para isso, tu não perde energia. Né? Tu não perde energia. Tu perde energia pela questão emocional que tu tinha uma expectativa. Mas uma vez que tu tá em paz com o mundo e que tu constrói coisas, né, que tu precisa na tua vida planejadamente, tu vai acumulando energia, né? E daqui a pouco tu tem uma energia. O que tu faz com essa energia? Bom, os bruxos tentam acordar dentro do sonho, mas depois eu vou dizer que tu pode fazer outras coisas com isso. E eu, inclusive, estava lendo um livro que falava disso, que falava de um determinado tipo de índios que acordam de noite dentro do sonho e ensinam suas crianças, desde criança, a acordar dentro do sonho. Isso não é ficção, é um livro de uma psicanalista americana, se chama Sonhos Criativos, né? Agora eu não lembro o nome da autora. Né? E ela fez esse estudo e ela ensina, inclusive, a gente a acordar dentro do sonho, táticas para acordar dentro do sonho, práticas que tu mantém para induzir sonhos e com isso resolver teus problemas. Porque vamos falar um pouquinho dessa linha, dessa psicanalista que eu esqueci o nome agora. Ela fala assim, bom, a psicanálise do Freud diz assim, eu tive sonhos, eles são, veio do meu inconsciente, então eu vou trabalhar eles na minha vida, para mim, né, resolver os meus problemas. E ela diz assim, mas eu posso também resolver lá dentro do inconsciente. Eu vou mergulhar lá dentro e vou resolver lá. Como que eu faço isso? Induzindo esse sonho a acontecer de novo e resolver o problema lá dentro do sonho. É uma coisa muito maluca, porque tu considera o sonho como um território real, que é o mesmo que os feiticeiros fazem. E é o mesmo que esses índios que ela fala fazem. Eles consideram uma coisa real. E efetivamente ela demonstrou lá, né, ou defendeu essa tese, que se consegue resolver os problemas atuando dentro do sonho, induzindo o sonho a acontecer de novo. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro, então eu sonho que um cachorro me perseguiu. Aí eu induzo de novo o sonho, tento induzir de novo e eu enfrento o cachorro dentro do sonho e eu perco o medo de cachorro na minha vida do dia a dia, tá? Bom, mas eu, até influenciado por ela, por essas e pelo Castaneda que eu estava tentando, e um belo dia eu acordei dentro do sonho. Eu acordei. Foi uma única vez. E isso acontece da seguinte maneira, pessoal. Acontece porque uma coisa muito estranha acontece dentro do sonho e que te detona a consciência de que tu diz assim, pô, eu estou sonhando. Comigo foi assim, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, isso faz muitos anos, né? E eu tinha um espelho assim, né? Aqueles tipo aparador, sei lá, com espelho na sala que a gente trabalhava. E eu costumava me olhar nesse espelho. Né? Tinha uma colega que ia dizer, ai, como o Mesomo gosta de se olhar no espelho, né? E eu gostava de me olhar no espelho, essa beleza toda, né? E um belo dia eu fui me olhar, eu estava sonhando, mas eu não sabia naturalmente que eu estava sonhando. E eu fui me olhar no espelho, como eu sempre fazia, e eu não via a minha imagem no espelho. E eu disse, mas que loucura! Que é isso? Aí eu me dei conta, estou sonhando. Aí eu estava sozinho na sala naquele momento, minha colega não estava, né? Então, o que acontece? Aí eu disse, estou sonhando, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu, de fato, eu posso voar. Aí eu comecei a flutuar.
E aquilo foi uma sensação muito incrível de poder. E eu fui até que eu bati no teto e olhava para a sala. E eu me emocionei tanto que eu acordei. Eu acordei do sonho. E eu não consegui mais voltar a sonhar. E explica-se isso, pessoal. Por quê? Porque isso é uma loucura. Tu não tem como corroborar isso. Ou melhor, se tu vai tentar corroborar com um amigo, que nem eu estou fazendo agora com vocês, muito facilmente a pessoa vai dizer, o cara tá maluco. Né? Então, isso te impressiona também, porque tu precisa corroborar. Por que os bruxos têm um grupo? Para corroborar entre o grupo. Esse grupo tem uma verdade do grupo, que se contrapõe à verdade do homem comum que está lá fora, vocês me entendem? Mas a pessoa sozinha, ela não tem. Então, o que acontece? Ela acaba perdendo energia nisso e ela não consegue sonhar de novo. É isso que acontece na prática. Ou então ela se centra, e aí começa a sonhar, e ela enlouquece mesmo, porque ela está sozinha, tu entende? Daqui a pouco ela vai e ela não consegue mais depois aglutinar o mundo da racionalidade onde ela convive e ela fica maluca. Então, esse caminho do sonhar, ele é realmente um caminho que pode até eventualmente, né, levar a uma loucura, vocês me entendem? Descontrolada nesse caso. Muito bem, mas essa energia que tu acumula com a espreita e com o intento, tu não precisa usar necessariamente para te acordar dentro do sonho, né? Como que tu usa ela? Bom, de infinitas maneiras tu pode usar, né? Porque essa é a mesma libido que a psicanálise fala. A libido é essa energia que o próprio Freud dizia assim, qual o sentido da libido? Será que é simplesmente ter relações sexuais ou constituir uma família? Existe um fim maior para a libido? Eu queria responder Freud aqui, né, na frente dos meus seguidores. Quem existe, na minha hipótese, sim, é essa busca do ser humano coletiva, né, por vida em abundância, pelas respostas, pela liberdade, pela vida. Eu tenho dificuldade de dizer assim, vida eterna, porque ela cai dentro de uma palavra conhecida. Então ele vai dizer assim, ele está falando da religião. Não, não é isso. É do desejo de viver e nunca morrer. Esse é o sentido, na minha concepção, da libido, dessa energia que o ser humano tem, e ele canaliza para quê? Para construir coisas no mundo, né, pessoal? Para construir uma família, para construir uma casa, para construir uma carreira de professor, para ser padre, para ser qualquer coisa. Tu canaliza essa tua energia. Tu pode também canalizar para essas coisas, levando em conta a espreita e o intento, né, pessoal? Para não se desenergizar. Mas tu pode também usar na magia. Como assim? Então, eu algumas vezes na minha vida eu percebi que quando eu chego nesse ponto que eu estou energizado, que eu estou de bem com o mundo e que eu estou de bem com... e eu não intento coisas que me frustram, vocês me entendem? O que começa a acontecer? Começa a acontecer coisas mágicas na minha vida, muito sutis, como por exemplo assim, uma mariposa veio e pousa aqui no meu ombro, vocês me entendem? Ela fica aí com aquelas asinhas da mariposa, sabe? Ali, e eu acho, que legal, e a gente parece que tem uma relação. Você sabe que a mariposa, depois eu vou falar disso, ela é o poder para os feiticeiros. A mariposa é o poder, e eu digo que é por isso que na linguagem comum a gente chama de bruxas, porque elas têm mesmo um parentesco com o poder que vem do conhecimento. O poder vem do conhecimento, certo? Então, ou melhor, o que o Don Juan diz assim, o conhecimento é uma mariposa. Eu não vou tratar desse assunto agora. Mas a mariposa, a bruxa, a mariposa, ela simboliza o poder, o conhecimento, né? Então, e ela, de fato, às vezes eu tenho uma relação com mariposas, né? Elas aparecem aqui em casa, elas vão comigo para um lugar, vão comigo para outro lugar. Né? Mesma coisa as borboletas, que são parentes das mariposas, só que elas são do dia. Por que eu usei mariposa para falar da moeda? Porque a moeda é o valor e é a magia nossa do homem comum, do ser humano. A nossa magia é valorar coisas e a moeda é a mariposa ou a borboleta, certo? Outras coisas podem acontecer. Tu tá falando de uma coisa, daqui a pouco acontece outra coisa e tu diz, olha só, o mundo tá falando comigo. Isso é uma coisa muito sutil que
só diz respeito a ti. Se tu tenta corroborar com os outros, tu facilmente perde o poder, pela espreita e pelo intento que eu falei para vocês. Vocês me entendem? Um cara que se diz bruxo e que muita gente deprecia, mas eu não deprecio, é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho é um cara que ele tem conteúdo, né? Ele tem inclusive leitura e tem cultura, e ele é um cara que os livros dele têm conteúdo, apesar de serem simplesinhos. Por isso que ele fez sucesso no mundo inteiro. E ele inclusive leu muito Castaneda, exaustivamente, e até hoje ele considera Castaneda. E realmente tem eventos ligados ao Paulo Coelho que tu percebe que tem uma magia. Ele cita nos seus livros. Eu não li todos os livros do Paulo Coelho, tá? Eu li um ou outro livro dele, tá? Mas eu vi, por exemplo, na televisão, uma vez ele estava sendo entrevistado e ele falou do vento, não sei o que, e daqui a pouco o vento veio e começou a ventar. E foi uma coisa assim. E esses dias, num documentário, eu vi de novo sobre o Raul Seixas. Eles estavam falando da música do Raul Seixas, da mosca, eu sou a mosca. Daqui a pouco uma mosca pousou no Paulo Coelho. E eu dizia que estranho, porque aqui em Genebra não tem mosca. E a mosca voava e voltava. Eles, não, mas eu vou deixar ela aí, porque ela, né, eu acho bacana. E daqui a pouco ele pá, matou a mosca e fez um sorrisinho irônico, como diz: ô Raul, vai a puta que te pariu. Como se ele estivesse dizendo isso. Vocês me entendem? Simbolicamente a mosca estava ali, era o Raul, de alguma maneira, que estava enchendo o saco dele enquanto que ele estava falando do Raul. Ou seja, acredite se quiser, mas quando tu te energiza, quando tu não perde a tua energia com bobagens no mundo, com as coisas emocionais, quando o teu intento, tu vai construindo coisas necessárias para a tua vida e não aquilo que as pessoas querem que tu tenha na vida, vocês me entendem? Quando tu recuperou a tua autenticidade e tu ama pelo teu coração, não pelo coração dos outros, que é muito comum a gente amar pelo coração dos outros, por aquilo que o status diz, entende? Quando tu recuperou a autenticidade, quando tu não perde energia emocional, quando tu começa a acumular e tu tiver observação, tu vai ver que a magia ela começa a se insinuar na tua vida. Isso eu digo assim, é a primeira nadadinha que mostra que tem um mar. Eu não aconselho ninguém sair nadando mar adentro, porque esse mar, pessoal, se tem quem diz que nada nesse mar, a gente tem que olhar porque ele pode estar se fazendo, porque não é uma coisa tão simples, porque esse mar, esse navegar nesse mar, por motivos que eu explicarei adiante, ele só pode ser feito de modo seguro coletivamente, com toda a humanidade envolvida nesse projeto de uma coisa tão fundamental como as nossas esperanças, os nossos desejos, os nossos anseios por vida e vida em abundância. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.